nós nunca vamos conseguir nada sem Jesus. Nas escuridões da nossa vida, porque quando nós estamos longe de Jesus, nós entramos na escuridão, nas trevas não se pega nada. Mas quando Jesus vem no amanhecer, tudo se clareia, então se consegue pegar. Os santos padres, eles vão nos ensinar o seguinte, pegando a simbologia da barca, da rede e o mundo. Aí ele diz assim, os santos padres vão dizer que a barca é a igreja, a rede, ela não se rompe. Então, a igreja e a rede estão unidas. A igreja, ela não vai se romper nunca. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E o mundo? O mundo é o mar, ou melhor, o mar é o mundo. E quem é que está nesse mundo? Você. Quantas pessoas perdidas nesse mundo, sem saber para onde ir, muitas seguindo os seus próprios deuses, outras desanimadas, outras que já abandonaram a igreja e nunca foram à igreja. É nesse mundo que os apóstolos vão jogar a rede. Graças a Deus vocês foram pegos, né? Alguém jogou a rede um dia. Vocês estão aqui. Não sei a condição que você se encontra hoje, mas você está aqui. Foram presos. Interessante, aqui tem um detalhe também no Evangelho. Quando Jesus pergunta para eles se eles têm o que comer, eles dizem que não. E Jesus manda eles jogarem a rede. Olha só que coisa interessante. Jesus está cá, na beira do lago, e lá já tem peixe. Tem um peixe e tem um pão. Quando eles chegam, eles já encontram lá o peixe e o pão. Jesus agora chama os discípulos, quando eles chegam, ele diz: agora pega os outros peixes que estão lá, traga. Imagina, né? Jesus é o peixe, você é um peixe, e você precisa ficar perto do peixe, que é Jesus. Traga os outros peixes. E aqui, gente, aqui entra o mais interessante, pelo menos para mim, no Evangelho de hoje. Vinde comer. Vinde comer. Olha o convite que Jesus faz à sua igreja. Vinde comer. Lembram-se no tríduo pascal, quantas vezes eu falei, né? Tomai e comei, tomai e bebei. Antes da ressurreição, ele está lá na mesa e diz: tomai e comei. Agora, ele ressuscitado, ele chama e diz: vinde, vinde comer. Isso aqui a gente vai relembrar também uma passagem muito importante que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Ele multiplica, depois Jesus dá de comer às 5.000 pessoas, ele entra na barca, se despede do pessoal, o pessoal vai seguindo. Quando ele desce da barca, o pessoal vai atrás e diz: mestre, estávamos te procurando. Aí vejam o que é que Jesus fala para os discípulos, ou para aquela multidão que estava atrás dele. Ele diz o seguinte para ela: em verdade eu vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Estão vendo que tem gente
que vão atrás de Jesus por interesse? Para obter sempre alguma coisa? Eles aqui estão indo, eles estavam atrás de Jesus porque Jesus ia dar pão para eles comerem. Então Jesus diz assim: olha, vocês estão me buscando por causa disso? Agora ele fala uma coisa importante: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Olha, trabalhai, ou seja, procurai viver em função da comida que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Depois que Jesus dá toda a explicação aqui, no versículo 34 do capítulo 6 de São João, o pessoal diz assim: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E hoje ele está dizendo: vinde comer. Agora eu vou tentar abrir os olhos de vocês, diante dessa passagem. Jesus está às margens do mar da Galileia. A mesa está posta. Hoje ela está pequena aqui, né? Mas é a mesma mesa. A mesa está posta. O que é que tem em cima da mesa? Pão e peixe. Quem é o peixe? Quando os cristãos eram perseguidos, eles faziam no chão um sinal de um peixe. O peixe é quem? Jesus Cristo, né? O pão é quem? Quem é o pão? Jesus. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Capítulo 6 de São João. Aquele que não comer do meu pão não terá a vida eterna. Agora, em cima da mesa, Jesus está convidando os apóstolos para virem comer pão. E ele pegou o pão, abençoou, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Comei, vinde comer. Olha o que acontece depois da ressurreição. Na mesa da igreja, nunca vai faltar pão. Vocês estão entendendo? Venham comer. Talvez na mesa da tua casa possa até faltar, mas na mesa da igreja não vai faltar pão. Jesus está lá para que você possa se alimentar dele, para ter vida eterna, para você caminhar. Quantas pessoas encontraram força na mesa da igreja, hein? Para caminhar. Quantos doentes nos hospitais encontram força para suprir as necessidades, para encontrar força na doença que eles estão, quando um sacerdote vai lá, quando o ministro da Eucaristia vai lá, pega a comida da mesa da igreja e leva para eles. Muitas pessoas agora estão nos assistindo em casa, e eu sei que muitas mesas estão postas. Café, pão com manteiga. Aí o pobre, né? Café com pão com manteiga. O rico deve ter muito mais coisas. Frutas de todos os tipos. A mesa está posta. De repente a mulher, a esposa deve ter dito assim: bem, venha comer. Filhos, venham comer. Para irem para a escola,
faculdade, para irem para o trabalho. Mas quantas pessoas que têm a mesa farta ou não farta, ou está faltando, né? E só vivem só dessa comida. E o Senhor está convidando, vinde comer, venha à minha igreja, venha comer. Quanto tempo faz que você não come? Quanto tempo faz que você não se alimenta do corpo e do sangue do Senhor? Um dia eu encontrei uma mãe que ela tem um filho autista. Autista. Falando lá para o Ricardo Sá que ele não entendeu, né? Uma filha autista. Ou um filho autista. E ela estava falando para mim o seguinte: Padre, eu encontro força na mesa da igreja. Ela não falou mesa da igreja, né? Falou na missa, mas eu estou traduzindo para nós hoje. Eu encontro força na mesa da igreja quando eu recebo o corpo de Jesus, para eu poder cuidar do meu filho que eu tanto amo. É lá. Espero que vocês já tenham entendido o que eu quero te dizer. Não fiquem sem alimentar-se na mesa da igreja. Na mesa da nossa casa, Jesus disse o seguinte: não vos preocupeis com o que deveis, com o que irás comer, não se preocupeis com o que irás se vestir. Não se preocupe, ele diz, não se preocupe. O Pai do céu não veste os lírios do campo e não dá alimento às aves do céu? Não se preocupe com esse alimento. Pode ficar tranquilo. Nem que seja um ovo, mas você vai comer. Agora, na mesa da minha igreja, eu te convido, e a resposta depende somente de você. Você pode dizer sim, poderá dizer sim, ou poderá dizer não. Aqui eu me alegro com vocês, porque vocês têm ido todos os dias. Todos os dias vocês vêm se alimentar. Vocês não vão só no domingo. Mas há uma preocupação maior com aqueles que nem no domingo estão indo. Ou seja, não vão dia nenhum. Como é que nós vamos nos fortalecer espiritualmente se nós não vamos nos alimentar da comida espiritual? Como eu já disse aqui esses dias, a alma vai morrendo. A tua alma não pode morrer. Eu sei que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, mas eu estou falando do alimento espiritual, que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Como é que você vai vencer suas crises se você não se alimenta do Senhor? Como é que você vai superar as dificuldades dentro do seu casamento se você não se alimenta do Senhor? Como é que você vai encontrar força para perseverar? Porque aqui tem uma coisa, viu? É muito fácil, na hora da empolgação, eu dizer que eu sou de Jesus. E quando eu sinto vontade de rezar, e quando eu olho para o céu, vejo anjos, e quando eu vou diante de Jesus sacramentado, eu vejo até Jesus lá. Quando eu ouço, estudo a palavra, eu encontro ali todo o auxílio, e Deus está me falando, irmão, Deus me falou, Deus está me falando, e eu sinto tanta vontade de ir. Aqui não é o problema. O problema é continuar todos os dias. Ó, a questão está na perseverança.
lembrança. Dá uma olhada na tua vida. Quando você começou a servir Jesus Cristo, como era que você era e como é que você é hoje? Eu não é que antes você ia correndo para a missa e agora a tartaruga já está até ganhando para você. Bem, a tartaruga poderá até ganhar de você, mas o importante é que você chegue lá.